E em nome da coordenação de PPO, eu queria agradecer fortemente Muito obrigado, ao nosso ex-aluno, o Emir, que se dispôs, isso é uma doação da parte dele, vir conversar com vocês, e também agradecer o professor Belmiro. Muito obrigado, professor. Queria agradecer primeiramente aí a presença de todos, a atenção que vocês vão dedicar para ouvir um pouco da experiência. E é uma honra voltar aqui 17 anos depois. Muitos de vocês acho que estavam brincando ainda quando eu estava terminando a faculdade. Gente nascendo também. Nossa, como eu tô velho, meu Deus. E queria primeiramente fazer esse agradecimento e passar um pouco da experiência, tá? Uma conversa bem informal, nada mais que isso. Vocês fiquem à vontade para fazer as colocações que vocês acharem pertinentes. Bom, primeiramente os adjetivos colocados aí pelos professores de pioneirismo, vanguarda tecnológica, indústria 4.0. A Fractal 3D, assim, eu não me apego muito a neologismos, a modismos. Então, assim, eu não me considero uma startup. A Fractal 3D, assim, ela pode ser chamada qualquer tipo de empresa, mas eu não concordo que ela seja chamada de uma startup. Por quê? Porque assim como qualquer empresa brasileira, nós somos vítimas de tudo que existe de inoperante nesse país. O descaso do governo, o atraso tecnológico, a falta de incentivo, um regime tributário completamente perverso, falta de apoio, crédito, assim, que são coisas irracionais, o crédito existente na praça, o que é fundamental na disponibilidade para uma empresa que vai começar suas operações. E nós passamos por todos os percalços que qualquer tipo de negócio passa quando vai fazer a abertura e o início das suas operações, tá? Eu brinco, eu falo que nós já ultrapassamos a média daquilo que qualquer empresa que abre, que nasce, vive e morre no Brasil, nós já ultrapassamos essa média já, porque um microempreendimento, uma microempresa, ela dura aí em média 3, 4 anos. Já estamos caminhando para o 5º ano já, então já é um bom sinal. E a Fractal 3D ela entrou nesse mundo no início da divulgação do advento da impressão 3D. A impressão 3D ela começou a ser divulgada assim maciçamente na mídia, nos jornais, revistas, internet, quaisquer meios, ali por volta de 2010, 2011 mais ou menos. Em 2014 eu idealizei algo para o segmento, pensando em estar no início de um mercado, no nascimento de um mercado, que é o que eu brinco. Eu falo, essa idealização foi uma viagem na maionese. Então o que acontece? Nós tivemos essas idealizações muito comuns no universo de disrupção tecnológica e nós idealizamos coisas no começo que praticamente caíram por terra hoje em dia. Termos assim que, inclusive, nós escutamos hoje na mídia, no futuro todo mundo vai ter uma impressora 3D na sua casa. Pô, para que ter uma impressora 3D na sua casa? Para imprimir o copo que você bebe, o talher que você come, o que você usa. O custo que você vai ter para imprimir isso é muito mais fácil você ir numa loja de departamento e gastar o que você iria imprimir um garfo, um copo, um conjunto completo de cozinha. E primeiro que também não é nada higiênico, porque não sei se vocês já pegaram numa peça impressa em 3D, ela tem como característica básica aquela marca de deposição das camadas. Poxa, quanta sujeira, quanto micróbio, quanto micro-organismo vai se depositar lá. Você vai utilizar um garfo feito em impressão 3D, daqui uns 6 meses você vai estar sofrendo com alguma diarreia, no mínimo. Então, assim, são coisas que não têm sentido
E muita gente divulgava, à torta e à direita, que o futuro todo mundo teria uma impressora 3D na sua casa, mas ninguém sequer dava conta do custo de operação de uma impressora 3D. Porque a impressora 3D ela não tem, por exemplo, um preceito básico em qualquer tipo de negócio que se chama escalabilidade. Quanto mais você produz, menor vai ser o seu custo unitário. Então já começa por aí, e o pior é que grandes meios disseminadores de notícia, formadores de opinião, divulgando coisas desse tipo. E é natural no começo você acabar entrando nessa onda, porque você não conhece a tecnologia ainda. E o que vai acontecer? Você começa a fazer investimentos equivocados, comprar, às vezes, equipamentos para revender que assim, vão chegar outros já e você ainda não conseguiu gerar aquele estoque que você tem, porque é um preço muito alto, as pessoas ainda não conhecem adequadamente a tecnologia. Então, é inevitável, às vezes você acaba dando passos maiores que a perna. Então, assim, esse começo, de uma certa maneira, esse sofrimento, esse sangue que a gente teve que suar, ele foi bom para desmistificar certas coisas, fazer nós acreditarmos na eficácia de certos indicadores e desmistificar outros que nós acreditávamos que seriam úteis para a gente. Então o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente aproveitou para fazer a estruturação empresarial da empresa, trazer uma estruturação operacional, comercial, através do entendimento melhor da tecnologia, ver quais os produtos eram pertinentes e quais não eram pertinentes, o que de fato o mercado aceitaria com uma maior rapidez e o que ele não aceitaria. Existem tecnologias maravilhosas ligadas à impressão 3D, mas por conta da crise no qual nós passamos, a incerteza no qual nós vivemos, talvez nós nem vejamos esses equipamentos produzindo por aqui, porque outros e outros e outros já vão ser melhorados e estar disponíveis no mercado. Então, na minha geração, a grande ruptura tecnológica era a era dos processadores. Era um escândalo a gente saber que um processador ele tinha uma ruptura tecnológica aí de 2 anos e meio, 2 anos e meio, 3 em 3 anos. Aí apareceu a telefonia celular que baixou isso para ano e meio, em ano e meio. Na impressão 3D tem coisa nova surgindo a cada 4 meses, 5 meses, 6 meses. Às vezes você não está nem inteirado sobre um equipamento novo, já existe outro melhor disponibilizado. Então, bem-vindos à era das rupturas que vão acontecer a um punhado de meses, assim, e sem se assustar. A gente tem que se acostumar a isso, porque essa vai ser a nossa realidade daqui para frente. O que vai nos caber agora, que é o que eu vou falar mais adiante, é nós entendermos como as tecnologias elas vão convergir e entender o impacto que isso vai trazer para a gente. Porque a gente querer se vender como expert em alguma coisa nessa era que a gente está entrando e nesses tipos de negócios que vão surgindo com o passar do tempo, é muito perigoso. É a famosa reflexão socrática, só sei que nada sei. E a gente vai viver isso muito a partir de agora. Então, assim, eu tenho muito cuidado em me vender como um expert, como um especialista. Eu não sou expert em nada. Eu só busco entender aquilo que a tecnologia traz para a gente e ver a maneira que isso vai nos impactar. Porque isso é algo muito sério e que está acontecendo. Então, assim, o máximo que eu posso falar para vocês quanto a isso, se vocês quiserem entrar em negócios proeminentes como impressão 3D, como energia solar, blockchain, por exemplo, tentem entender da maneira mais abrangente possível para vocês primeiro se estruturarem. Porque se vocês não fizerem nesse tipo de negócio,
o entendimento da tecnologia para ver aquilo que vai ser pertinente para suas operações, fazer uma estruturação operacional para você entender o que vai ser o seu custo operacional, para você ter noção se a sua empresa é eficiente ou não, você fazer uma estruturação comercial. Você não precisa de sistemas sofisticados para montar um CRM. A Microsoft está aí disponibilizando Access, Excel, outros meios para que você faça a utilização e você monte a sua inteligência, sabe? Tenha uma base de clientes, como é o comportamento desses clientes, porque é difícil você manter na sua cabeça aquilo que você conversou com o cliente no primeiro momento e aquilo que você vai conversar com o cliente no segundo momento, sabe? Tenha ideia de como essa estruturação ela vai ser administrada, porque esse mercado, apesar das rupturas constantes, o ciclo de venda de um produto desse é de 6 meses a 1 ano. Porque, como são produtos, ferramentas muito caras, uma empresa ela tem o processo decisional dela. Ela não vai simplesmente como nós vamos no mercado, numa loja de departamento, eu vou comprar esse celular porque esse celular é o melhor, já li tudo sobre ele na internet. Não, é um processo que envolve áreas de pesquisa e desenvolvimento, área de produção, área de engenharia, área de normas e regulamentações. Então o cara não vai colocar 30, 40, 50, 70 mil numa máquina, ele não vai montar uma bancada de pesquisa e desenvolvimento focada em disrupção tecnológica que vai custar 200, 300 mil reais da noite para o dia. Vai envolver conversas e decisões com diretores, colaboradores, coordenadores, chefes, para ver se aquilo vai ser a solução mesmo. Porque é uma coisa que a gente vai ver ali na frente sobre os valores da Fractal. Nós somos muito transparentes, porque eu brinco, eu falo que você investir numa disrupção tecnológica é como um casamento. Você vai botar tudo que você tem disponível para si mesmo num determinado momento e você tem que levar aquilo por um tempo alongado, porque não vai adiantar nada. A empresa querer comprar a máquina mais sofisticada disponível no mercado para simplesmente falar que tem. Ela vai querer resultado daquilo. Uma máquina sofisticada para uma empresa de ponta, na indústria automobilística, como nós já temos duas, custa aí entre 30 e 50 mil reais. Um scanner para fazer conferência de peças ou você fazer engenharia reversa, para uma indústria de ponta, um scanner ele vai custar 50 mil reais no mínimo. Então são processos de tomada de decisão que vão levar tempo. Então, quando eu falo numa estruturação comercial e numa respectiva estruturação administrativa para você ter um tratamento adequado naquela recorrência, naquela prospecção do cliente, é algo muito sério, porque quando você está olhando para a esfera comercial, você é o cara mais chato do mundo, aquele cara que vai ficar ligando para a área de compras, para a área de engenharia, você viu meu e-mail, você viu minha proposta. Então você tem que ser assertivo, você tem que ir no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos com o cara no telefone, porque ele está ocupado com diversas outras coisas. Ele tem o WhatsApp da empresa, tem canais no Instagram, no Facebook, tem outros atendimentos, projetos, desenvolvimentos. Vocês que estão entrando agora no mundo corporativo, no mundo empresarial, se vocês acham que os professores aqui arrancam a pele de vocês, vocês ainda vão entrar numa empresa de ponta e ver o que é cobrança de resultado. E não pensem em vocês que vocês abrindo um negócio próprio de vocês vão ter a solução para todos os problemas da vida de vocês. Muito pelo contrário. Eu recebia 14º, 15º, quando não 16º salário e achava que estava tudo muito ruim. De fato estava, mas nada pior do que você depender de todas essas inseguranças aí inerentes. É gostoso? É bom? Até é bacana, mas tem que ter muita paciência, viu? Então, vão treinando, vão entendendo, vocês estão num lugar que vocês têm disponibilidade de mestres altamente qualificados que vão indicar literatura, canais de pesquisa. Aproveitem isso, porque quando vocês saírem daqui vão ser vocês por vocês mesmos.
porque nós não temos apoio de governo, de agências de fomento, não somos amigos de ninguém, existem concorrentes querendo arrancar o nosso fígado, como existem clientes querendo se aproveitar da gente, a gente vê de tudo. Então, para você chegar nesse contexto, aos fornecedores que valem a pena, os clientes que valem a pena, hoje eu tenho clientes assim fantásticos e fornecedores fora do comum, mas foram muitas noites mal dormidas até chegar nesse patamar. Então, assim, tudo que eu estou falando para vocês nesse melhor cenário da estruturação é muito sério, porque vocês vão penar no começo. Mas para vocês colherem os frutos disso e passarem o tempo médio de qualquer microempreendimento, isso é fundamental, tá? Não existem atalhos na vida, principalmente no mundo corporativo e no meio empresarial. Existe um único caminho, que é o caminho correto a se seguir. E para você seguir esse caminho correto, você tem que seguir determinados valores que nós não abrimos mão, tá? Você ser humilde perante os concorrentes, os clientes, os fornecedores, porque quando você é pequeno não adianta você querer bater no seu peito e falar que você vai fazer acontecer, que você é um expert, que você é uma startup. Não, você não é nada disso, você é um cara ralando ali que vai se lascar muito. Então, manter a humildade, manter uma postura ética, sabe? Manter-se nas palavras e nos compromissos que você assume, que isso é fundamental. Uma coisa principal, tá? Aprendam a falar não e quando falar não. Porque quando você é uma startup, muita gente quer se aproveitar de você também. Muita gente quer conversar bastante sobre o conhecimento que você tem, sobre a ralação que você já teve, sobre o sangue que você suou, para ir lá pegar toda essa informação para comer caminho e começar do momento que você já passou e ele não vai precisar passar. Por que eu vim aqui na PUC? Porque eu sei que não só eu vou estar falando para um público qualificado, como eu vou estar falando para quem um dia me passou conhecimento e está me abrindo as portas também, que são os mestres aqui presentes. Porque o que não faltava era empresa grande, multinacional, escolas do Sistema S, venham falar para nós, venham aqui, o seu conhecimento é fantástico, magnífico. Na verdade, queria essa experiência difundida em algumas horas de palestras. Só que o que acontecia? Nós não podíamos, não tínhamos estrutura para nos vendermos em situações como essa. Hoje, ainda bem que nós temos um pouco do nosso tempo para compartilhar com vocês e transmitir esse conhecimento. Hoje eu posso vir ministrar uma palestra, passar um pouco do meu conhecimento para vocês, porque já temos uma certa estrutura para isso. Mas na época que batiam na minha porta pedindo conhecimento grátis, não tinha condição. Então eu tinha que falar não. E ainda assim a gente comete alguns deslizes. Então é muito importante, principalmente com novidades tecnológicas, vocês saberem falar não e quando falar não. Também ser transparente com os nossos clientes. Hoje nós estamos numa multinacional de renome mundial da indústria automobilística. Eles me pediram uma determinada impressora, uma determinada máquina. Eu falei para eles, vocês não precisam dessa máquina neste momento. Vocês estão no começo. O que vocês querem... É até engraçado eu falar isso para eles, uma indústria automobilística. Eu falei, o que vocês querem vocês são garotos de 17, 18 anos que querem ter uma Ferrari na mão e sair dirigindo sem ter feito autoescola e sem ter feito um curso que a Ferrari ministra a todos os compradores de Ferraris dela, né? Você compra uma Ferrari, você vai para Maranello passar 1, 2 semanas para você aprender a apertar tudo quanto é botão que você tem no volante, distribuir tração entre rodas, qual deve ter mais, menos tração. Com a impressão 3D não é diferente. Você tem máquinas que são Fuscas, Fusca, de novo, como eu tô velho, meu Deus. Você tem máquinas que são Mobs,
como você tem máquinas que são Virtuas, como você tem máquinas que são Toros, como você tem máquinas que são Bugattis, Ferraris e assim sucessivamente. Então é muito prudente você oferecer para o cliente aquilo que é compatível com o momento e com a necessidade dele. A máquina que eu estava oferecendo naquele momento para eles era uma máquina de 5 mil reais. Eles quiseram comprar uma máquina de 30 mil. Eu falei, tudo bem, a minha parte eu já fiz, porque eu também eu sou empresário, eu preciso vender. Fui transparente. Agora, se vocês querem comprar a máquina, tudo bem. Eles compraram a máquina no final do ano, estão começando a usar adequadamente a máquina apenas agora. Eu podia ter vendido uma máquina de 50 mil reais para eles, mas eu fui prudente. A ética hoje em dia, eu costumo dizer que é um ativo raro no mundo, que dirá no Brasil. Mas não tenham dúvida, a curva de retorno da ética ela é uma curva de uma equação de segundo grau. Ela começa bem próxima ali ao eixo X, mas quando ela começa a subir, dá retorno de uma vez só. Então, assim, paciência e prudência, lembre-se disso. Isso é um panorama geral sobre o mercado de tecnologia do Brasil, tá? Porque, apesar de nós trabalharmos com disrupções tecnológicas, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, o cenário da tecnologia no Brasil é o pior possível. Eu fico indignado com esses políticos que vêm nas TVs, nos horários, falando vamos montar centros tecnológicos, centros de excelência, de desenvolvimento. E, na verdade, o que eles fomentam são nada mais, nada menos do que empresas que vão apenas montar e revender tecnologia, não vão criar tecnologia. Por que eu digo isso? Eu também estive prestando consultoria para uma empresa de projetos, montagens eletrônicas e mecânicas. Eu fiquei pasmo e assustado de ver o que é o mercado de eletrônica no Brasil. Primeiro, que você montar uma placa eletrônica no Brasil com componentes comprados aqui, não fabricados, porque só um maluco fabricaria componentes eletrônicos no Brasil. Placa eletrônica, ela praticamente o coração, se não o cérebro de qualquer produto tecnológico. Se você quer montar uma placa eletrônica no Brasil, você vai pagar 40% de tributação em cima dessa placa eletrônica. Entre uma sopa de letras e números, de IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, ISS da vida, A, B, C, D, Y, X, Z, nas alíquotas mais diferenciadas e irracionais que vocês possam imaginar. E aí o Brasil, como é um país que tem uma analogia muito particular, alguns concordam comigo. Eu falo que o Brasil é um doente em estado febril que vai medir a temperatura dele, ele vê que ele está com febre, em vez dele tratar a causa e os sintomas da febre, que é o que de fato está fazendo ele doente, ele vai e quebra o termômetro achando que está resolvendo o problema. E esse contexto ele diz muito sobre isso, porque o Brasil teve uma ideia brilhante de montar a Zona Franca de Manaus, onde ninguém tem tributação, onde todo mundo produz feliz, contente, etiqueta lá, produzido na Zona Franca de Manaus, conheço o Amazonas. Pô, é melhor eu ir para Cancún em baixa temporada, que é mais barato do que eu ir para Manaus e para Amazonas. Mas enfim, foi lá e montou a Zona Franca de Manaus, que fica a mais de 4 mil quilômetros do maior mercado. Tudo bem, você não tem tributação nenhuma, mas o que você vai ter de custo Brasil e custo logístico? Uma vez eu fui louco de fazer o caminho São Paulo-Belém de carro. Meu Deus do céu, o mesmo caminho que a nossa tecnologia produzida lá vem para cá. Quando o que não chega quebrado aqui, chega com um custo que é quase a tributação que você eliminou por lá. E aí o pior, alguns mercados, como por exemplo a Venezuela, quando estava com uma economia boa, até mesmo a Colômbia, uma economia interessante, um mercado interessante, você fala, tudo bem, vamos pegar isso e exportar para esses mercados, por exemplo.
uma margem irrisória dessa produção é exportada. Aí eles falaram, tudo bem, temos esses problemas logísticos da Zona Franca de Manaus, vamos fazer o polo tecnológico de Campinas e Jaguariúna, né? E de fato foi uma ideia muito interessante, porque é um dos poucos lugares no Brasil onde você tem estrada passando para tudo quanto é região e estado. Assim, é uma questão logística fantástica. Embora a logística do Brasil seja uma simples palhaçada, porque é inadmissível um país continental desse, que chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, ter apenas um modal rodoviário, não tem um modal ferroviário. Embora tenhamos esse cenário, escolheram a dedo estrategicamente um lugar. Só que o Brasil ele carece de um problema muito grande. Ele é ausente em diversos segmentos, em diversos setores. Então, uma solução logística que foi encontrada para um lugar absolutamente estratégico, que foi a região de Campinas e Jaguariúna, pela ausência do Estado, se tornou simplesmente a região com a maior incidência de roubo de cargas de tecnologia no país. Então, o que aconteceu? O preço do frete e do seguro do frete, eles simplesmente dispararam. Então, que conclusão você chega? Que você não tem para onde correr. Ou você simplesmente aceita a situação que você está por você mesmo e ponto final, ou você vai ficar anos e anos, dependendo da boa ajuda de governos, segmentos, investidores anjos em startups. Estou esperando o meu anjo cair do céu até agora. E vamos ver, né? Estou eu por mim mesmo, uma hora aparece. O que é o pior disso também, nós praticamente não temos indústrias de bens de capitais focadas a tecnologias, máquinas de colocação de componentes, montagem de placas eletrônicas, o que torna a taxação e a importação e a burocracia desses equipamentos também altíssima. Então o que acontece? Nós temos máquinas, impressoras 3D fantásticas no mundo, em que nenhuma das empresas grandes quer produzir esse maquinário no Brasil. Porque se eles produzirem esse maquinário no Brasil, eles não vão ter competitividade. Vai sair por um custo caríssimo, sem margem, sem nada. E aí a gente tem um problema mais grave, que é onde eu faço um apelo a vocês. Estudem, porque a educação está sucateada e despreparada. Até temos tecnologia disponível, mas quando temos tecnologia disponível, não temos mão de obra qualificada. É um ciclo vicioso no qual nós entramos e simplesmente não sabemos como sair. Então, se um dia entrarmos num ciclo de investimento, de fomento à produção tecnológica, a gente vai cair num outro problema, falta de mão de obra qualificada. Eu já sofria disso quando eu trabalhava no banco. Abríamos vaga de estágio e não conseguíamos preencher, porque os profissionais eles não preenchiam o requisito mínimo. E para a tecnologia, nem se fala. Então se aperfeiçoem, leiam a respeito, se interajam, tentem entender sobre convergências tecnológicas, que isso vai ser fundamental para o aprendizado e desenvolvimento profissional de cada um de vocês.